Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma ótima noite em nome de Jesus. Os que podem, fiquem de pé comigo nesta noite em nome de Jesus. Estaremos fazendo uma oração e dando início ao culto nesta noite. Você tem liberdade de fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração. Adore a Jesus. Te convidamos a adorar a Jesus nesta noite em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Santo Pai que estás no céu, Pai, neste momento, Senhor, estamos em Tua casa, neste domingo, Senhor, para Te servir em espírito e em verdade. Ó Pai, nesta oração inicial, Senhor, quero clamar ao Teu Espírito Santo, que tome a primazia, que tome a liturgia nesta noite, Senhor, que cada glória, cada aleluia que foi entoado nesta noite, venha ser para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nesta oração inicial, Senhor, queremos pedir ao Teu Espírito Santo, que desde já, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, se há alguém em nosso meio que se encontra enfermo, Senhor, que nesta noite o Senhor possa curar, derramar um milagre, Senhor, derramar uma providência. Senhor, eu te apresento, meu Pai, se porventura estiver alguém em nosso meio que está com princípio de ansiedade, depressão, Senhor, que nesta noite venha sair cantando vitória, que o Senhor operou em nosso meio. Ó Pai, o Senhor tem liberdade de falar, de ministrar segundo a Tua verdade, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, não porque somos melhores que ninguém, estamos aqui, Senhor, não porque somos perfeitos, olá, somos imperfeitos, Senhor. Estamos aqui porque nós somos dependentes do Senhor. Estamos aqui porque o Teu nome está sobre nossa vida, nos sustentando, nos guardando, Senhor. É por isso, meu Pai, que nós te pedimos nesta noite, toma, Senhor, total direção deste culto de Santa Ceia. Toma, Pai, em Tuas mãos, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Período eu vou estar com oportunidade em nome de Jesus. Pelo louvor só da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, vamos estar louvando o louvor de número 545, aleluia, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei a glória, o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Em breve nós iremos ao encontro do noivo, ao encontro da igreja, encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Maiores sonhos, o meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Voar de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. De ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Glória a Deus. Breve a trombeta vai tocar e nós iremos encontrar Ele na glória. Alabacé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome. Aleluia. Somos a geração que espera a sua volta, Rei. Da
Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos se colocarem de pé, gostaria de convidar o obreiro Elvis, que estará fazendo a leitura introdutória. Logo após o período de louvor, vai estar retornando, louvando mais um louvor. Glória a Deus, saúde amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 11, no verso de número 23 em diante, em nome de Jesus Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23 em diante, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Papai do Céu. Aleluia. Todos encontraram, irmãos? Glória a Deus. Estaremos ímpares, os irmãos levam os pares em nome de Jesus. Que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai, te louvamos por mais esse privilégio, ó Pai, de estar na tua casa, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. E queremos te agradecer também, Pai, por mais esse privilégio de poder estar sentando à mesa juntamente com o Senhor, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite, Pai, possamos sair daqui, Pai, melhor do que adentramos na tua casa, em nome de Jesus. E se porventura, Pai, entrou alguém aqui triste, Pai, que possa sair daqui transformado, cheio da tua poderosa presença, Pai. O que peço também, Pai, que você venha usar cada um nessa noite que vai ter oportunidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. Eu te peço, Pai, te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O período de louvor vai continuar louvando mais um louvor. Logo após estaremos também ouvindo a nossa irmã Júlia, louvando ao Senhor, mesmo, irmã Júlia, em nome de Jesus, estará com a oportunidade nessa noite também, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Deus que tem estado conosco em todo o tempo. Nós temos o Deus que nos amou primeiro, que nos chamou, e por isso nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Louve conosco essa canção, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava pros meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas
Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a brasa tira a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, alabacéria, cadarabás. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a brasa tira a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele está aqui. Declare para Ele nessa noite: não te trocamos por nada, Jesus, porque o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. Oh, aleluia! Oh, declare a Ele. Oh, Ele está neste lugar. Oh, glória! Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era ser
sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Ele está neste lugar. E os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele está aqui neste lugar. Assim agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o período de louvor ao Senhor nessa noite. Vamos a nossa irmã Júlia, que está com a oportunidade, está adorando ao Senhor. Logo após a nossa irmã Júlia estar louvando ao Senhor, nós estaremos fazendo a apresentação aqui de duas crianças, tá, irmãos? A Maria Cecília e também o Pedro Luca, né? Logo após estaremos fazendo a apresentação dessas duas crianças para a glória de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pedir permissão ao irmão só para deixar uma palavra. Quero ler com os irmãos no Salmo 77. Os irmãos quisessem se colocar de pé, vamos fazer a leitura desta palavra. Salmo de número 77, alguns versos diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não se encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como
rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu gosto muito deste salmo porque Asaf começa dizendo que está elevando a sua voz ao Senhor, está angustiado, está procurando o Senhor, está dizendo que já não encontra mais consolo, já não há mais, ele já não consegue mais pregar os olhos, ele vai dizer que está perturbado, já não consegue falar, mas em seguida ele vai começar a dizer que começa a trazer a lembrança dos anos passados. E então logo ele vai seguir indagando: será que o Senhor não será mais bondoso conosco? Será que o Senhor já não vai manifestar a sua graça? Será que Deus já não vai mais nos dar a sua graça, a sua misericórdia? E ele chega a fazer uma pergunta: será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Será que o Senhor já encerrou as suas maravilhas? Será que o Senhor já não vai fazer mais o que é bom? Mas a partir do verso 11, Asaf então ele toma uma atitude, ele começa a dizer: eu vou recordar os feitos do Senhor, eu vou me lembrar das maravilhas que Ele fez na antiguidade, eu vou começar a meditar nas obras que Ele fez, e eu vou começar a pensar em todos os seus feitos. Ele começa a dizer que Deus é tão grande como o nosso Deus, que Deus é esse que abriu o mar e conduziu o povo pelo deserto. Que Deus é esse? Não há Deus como o nosso Deus. Então ele vai começar a recordar e ele vai começar a glorificar o nome do Senhor. E então ele vai começar a recordar e então ele vai se dar de conta: o Senhor não se esqueceu de ser bondoso, ainda que no meio da nossa aflição, ainda que nós venhamos nos esquecer, todavia o Senhor não se esquece de nós. A Bíblia vai nos dizer que pode a mãe se esquecer de um filho que amamentou, pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, mas eu, o Senhor, não te abandono. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que zela. Então que nesta noite nós possamos ter a memória, assim como Asaf, que ainda no mesmo salmo ele indaga, está ali cansado, parece que perturbado, inconsolável, mas no mesmo ainda salmo ele vai dizer: eu vou me recordar, eu vou me lembrar, porque não há Deus como nosso Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a nossa Manjuri, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, estaremos apresentando essas duas crianças que eu falei o nome aqui. A nossa essa criança, Maria Cecília, né, que vai estar aqui. Os pais estarão trazendo aqui à frente, em nome de Jesus. Vou falar o nome dos pais aqui também. Tá? Eu já apresentei uma criança por vez, agora duas vão me enrolar aqui um pouquinho, os irmãos me perdoam, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, tá, irmãos? É a Maria Cecília de Matos Marinho, né, nascida no dia 7/5/2026, filha do nosso irmão Diogo Marinho de Oliveira e Jéssica Matos da Conceição. Vou convidar esse casal para estar vindo aqui à frente, trazendo também a Maria Cecília, né, essa criancinha abençoada de Jesus, né? E também esse outro casal, vou pedir que um casal fique aqui e o outro venha para esse lado de cá, né? O Pedro Luca, né, de Jesus, nascido no dia 2/3/2025, filho do nosso irmão Jean Carlos, né, de Matos da Conceição, e Maísa de Jesus Santos. Esses dois casais aí, abençoados por Deus, né, que sentiram no coração de estar trazendo essas crianças para estarem apresentando ao Senhor, né? A gente louva a Deus porque a gente vê que ainda tem pessoas que ainda sentem, né, o Espírito Santo de Deus tocar no coração, leva essa criança para ser apresentada ao Senhor. E a melhor coisa que nós fazemos é realmente apresentar os nossos filhos ao Senhor, né? Nós estaremos aqui apresentando essas crianças. Vou convidar aqui o pastor Luiz Henrique para me ajudar aqui, tá? Em nome de Jesus. Está começando aqui pela a nossa esquerda, né? Eu falei primeiro a Maria Cecília, então vamos lá. A Maria Cecília está desse lado aqui. Os irmãos
Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu estarei lendo uma breve palavra rapidamente aqui. E diz assim, Lucas capítulo 2. Versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus pelo anjo que lhe fora antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então a gente vê que muitos têm o costume de levar as suas crianças, né, fazerem várias situações. Eu digo que muitas vezes falta o conhecimento, mas quando nós entendemos que as nossas crianças elas não têm ainda nem o entendimento, elas são puras, inocentes, a gente não tem que levar elas para que elas venham a ser apresentadas a ídolos ou a outras coisas, mas nós sabemos que nós temos que apresentar elas ao Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus. Então, o nosso costume aqui, nós vamos estar apresentando essa criança, a Maria Cecília, também o Pedro Luca, logo após estaremos orando em nome de Jesus para que Deus venha estar abençoando. Eu estarei pedindo permissão ao pai dessa criança, da Maria Cecília, o nosso irmão Diogo e a nossa irmã Jéssica. Estarei pegando ela no colo e estaremos orando ao Senhor para que Deus venha estar abençoando. Amém? Em nome de Jesus. Os meus já cresceram, mas vamos lá apresentar a Deus. Amém, irmãos? Convido os irmãos a estender as mãos, irmãos, para cá. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Peraí, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Vamos orar. Senhor Deus, santo e poderoso, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite. Ó Deus, está aqui essa criança, Maria Cecília, ó Deus, uma criança pura e inocente. Mas Deus, em nome de Jesus eu peço, estenda as tuas mãos poderosas, ó Deus, que ela venha crescer, ó Deus, nos teus caminhos, na tua presença. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, sabedoria, graça aos pais, Senhor Deus, para também estar instruindo essa criança na tua presença, nos teus caminhos. Ó Deus, que o Senhor venha projetar um lindo futuro para essa criança. Ó Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal, guardando, livrando, protegendo. Ó Deus, que Espírito Santo do Senhor possa guardá-la onde quer que ela estiver. A família, Deus, eu entrego também nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que eles possam ser um projeto feito, realizado pelo Senhor, para que possam, Deus, estar firmes na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar de forma grandiosa essa família, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor a Maria Cecília, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Uma já consegui, já está abençoada e consagrada ao Senhor. Vamos agora, para o Pedro Luca, filho também do nosso irmão Jean Carlos de Matos e a nossa irmã Maísa de Jesus Santos. Eu estarei também pedindo permissão aos irmãos, estarei pegando o Pedro Luca no colo e estaremos orando ao Senhor. Como a gente fez ali, com a Maria Cecília, vamos também estender as mãos, abençoar essa criança, que Deus possa estar projetando um lindo futuro para essa criança, que ele possa voltar sempre, assim como a Maria Cecília, possa crescer nos caminhos do Senhor e a gente vê que as mãos do Senhor estão sobre eles. Amém? Senhor Deus, eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade na qual o Senhor tem nos dado. Ó Deus, eu te louvo por essa criança na qual está no meu colo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus santo, Deus poderoso, Pedro Luca, eu coloco nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor já tem guardado, o Senhor já tem protegido.
o Senhor já tem livrado. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre essa criança. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que os pais também venham, Deus, ser abençoados, que o Senhor venha estender as tuas mãos poderosas, dando graça, sabedoria aos pais, para que possa conduzir essa criança nos teus caminhos, na tua presença. Ó Deus, que essa criança venha crescer cheio de graça, sabedoria, sendo instruída pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, eu consagro essa criança ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, unja ela nos louvores, Deus, na adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo por essa família, pela vida do Pedro Lucas. Em nome de Jesus, dá graça, Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe. No final a gente vai tirar uma foto com eles, né, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar dando a oportunidade para a nossa irmã Sara. Irmã Sara, pode ser, irmã Sara? Estará louvando ao Senhor. E logo após, irmãos, também a nossa irmã Mônica e o Heitor, eu creio que eles estavam ensaiando, vão estar louvando e estaremos colhendo a oferta também nessa noite, em nome de Jesus. A nossa irmã Sara, eu esqueci de avisar a irmã Sara, tá, irmã Sara? Me perdoa. Estará louvando ao Senhor. Logo após, a nossa irmã Mônica e o Heitor estarão com a oportunidade. Cumprimenta mais a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Dia
estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, e mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Sara, em nome de Jesus. Irmãos, estarei apresentando os visitantes aqui. Foram os dois casais que estiveram aqui, irmãos, apresentando as crianças, o nosso irmão Diogo, a nossa irmã Jéssica, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também o nosso irmão Jean Carlos e a nossa irmã Maísa. Que Deus abençoe também este outro casal aí. Que volte sempre, tá? Sinta-se à vontade, juntamente com os seus filhos, para estarem adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Estaremos ouvindo a nossa irmã Mônica e Heitor adorando ao Senhor. E enquanto eles louvam o Senhor, você que trouxe a oferta, esteja ofertando neste momento na casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, sazão, Pai do Senhor Jesus, amém? Irmão Heitor, em nome de Jesus, me ajudando. Só da igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tenho uma palavra para você, não desanimes. Tudo que você pediu a Deus, esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele
enviando um consolo para sua enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa ter. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, vai passar. Em nome de Jesus. E assim nós agradecemos a oportunidade. Aleluias, glória a Deus, que Deus abençoe, irmão Mônica, Heitor, em nome de Jesus. Irmãos, eu também apresentei aqui os irmãos que vieram ali, né, e também esqueci do nosso irmão Jonathan, que Deus me perdoa, tá, irmãos? Em nome de Jesus, me perdoa, tá? A nossa irmã Júlia também esteve aqui na quinta-feira trazendo a poderosa palavra do Senhor na campanha. Que Deus abençoe, tá, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês, como o pastor Luiz Henrique falou na quinta, vocês já fazem parte dessa igreja, amém? Irmãos, então vamos saudar os irmãos para ficar certinho. Eu também acabei esquecendo. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês, irmãos. Volte sempre, irmãos. Sintam-se à vontade, tá, irmãos? Às vezes a gente está aqui, a gente fica nervoso também, como vocês estão aí só sentadinhos. A gente fica, olha, ver tanta gente, acaba se esquecendo, tá, irmãos? Mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, eu convido os irmãos a se colocar de pé. Estaremos orando a Deus. O nosso pastor Luiz Henrique vai estar nos trazendo a palavra e logo após estaremos ministrando a ser para os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. E também o nosso irmão Cites pediu oração pela vida do Dalvo, é isso? Lucidalvo. Irmãos, que os irmãos forem orar, também orem pela vida do Lúcio Dalvo, em nome de Jesus, que está na UTI, mas que Deus, né, segundo a vontade do Senhor, Deus pode mudar o quadro. Vamos orar. Senhor Deus,
Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, eu te louvo pela vida dos irmãos que vieram nessa noite para estarem adorando ao Senhor, para louvarem e entregarem a oferta de adoração ao Senhor nos louvores. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida de cada um dos que ofertaram nessa noite. Também, ó Deus, pela vida daqueles que não tiveram nenhuma condição de estar ofertando, eu te peço, abençoa de forma grandiosa a vida de todos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço também que o Senhor vá de encontro à vida do Lúcio Dalvo, o Senhor que se encontra enfermo. Que o Senhor vai, em nome de Jesus, entrando com providência nessa causa, repreendendo a enfermidade, visitando ele no hospital. Ó Deus, eu não conheço, não sei quem é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Que o Senhor for da tua vontade, ó Pai, muda o quadro. Tira ele dessa situação para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus também eu te entrego o teu servo, o pastor Luiz Henrique, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Fala conosco de uma forma grandiosa e poderosa aos nossos corações. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor que nos concede esta oportunidade em nome de Jesus. Noite é essa maravilhosa de rodearmos a mesa junto com Cristo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ser reto e cumprir aquilo que o Senhor falou no meu coração hoje pela manhã. Abra comigo, aproveitando que os irmãos estão em pé, a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o seu capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao verso 6. Faz a leitura do texto para podermos compreender esta palavra em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda Israel após o Senhor. Verso 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converteides ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo, ó Israel, em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Verso 6, e congregaram-se em Mispa, e tiraram a água e a derramaram perante ao Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Meus irmãos, toma teu assento nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo que não serei muito longo, porque após iremos rodear a mesa para cear, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra, eu creio que por nós conhecida, sobre o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para ser referência e dar a direção a tantas outras nações. A Bíblia diz que agora Israel é dirigida por sacerdotes, Israel é dirigida pelo sacerdote Eli. Para entendermos um pouco o texto, a Bíblia diz que agora o sacerdote Eli, ele reinava, ele fazia o seu ofício sacerdotal ali naquela cidade, e constantemente as pessoas subiam ao templo para poder oferecer sacrifícios, e a Bíblia diz que o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que naquela época o maior inimigo do povo de Deus eram os filisteus. É como se aquela nação inimiga tivesse sempre de frente para Israel, para poder pelejar, atacar e tirar aquilo que o Senhor tinha dado para Israel. Sabemos que havia uma luta constante entre essas duas nações. Sabemos que constantemente Israel e a nação dos filisteus estavam em conflito diariamente, por busca, por briga de espaço e por bens.
Chega certa feita que a nação de Israel começa a vencer as batalhas, mas outros dias também chegaram, como qualquer outra nação, Israel começa a perder frente de batalha para os filisteus. Israel comete um dos piores erros vindo das pessoas que eram para ser a liderança de Israel. A Bíblia diz que quem exercia naquele momento o ofício de sacerdote sobre a nação era o sacerdote Eli. E ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. A Bíblia diz que Ófine e Finéias não faziam aquilo que agradava ao Senhor. Eles metiam a mão naquilo que era santo, achando que era qualquer coisa. A Bíblia diz que certa feita levantou-se uma peleja muito grande contra Israel. Os filisteus começam a pelejar contra Israel. E a Bíblia diz que aquela batalha foi uma das maiores que estava sobre o campo de Israel. A Bíblia diz que naquele momento Ófine e Finéias tomam uma atitude precipitada. Por quê? Por quê, pastor? Porque eles achavam que se eles pegassem a arca da aliança que estava no templo e levassem para o campo de batalha, Deus ali iria vencer a batalha por eles. Deixa eu lhe falar, é uma atitude até boa, mas a maneira incorreta de agir, porque eles não pediram direção a Deus para aquela batalha, para aquela peleja. E a Bíblia diz que agora Ófine e Finéias, os filhos de Eli, pegam a arca da aliança do Senhor, que estava no templo, e levam para o campo de batalha. A Bíblia diz que naquele momento os filisteus souberam que o grande voz estava sobre Israel, e que eles tumultuavam e cantaram louvores. Os filisteus até temeram, Jonathan, mas a forma que Israel estava levando aquela situação era uma situação errada. Eles temeram, mas mesmo assim os filisteus não fugiram daquela peleja. A Bíblia diz que naquele grande dia daquela peleja que estava sobre o arraial, os filisteus começam a pelejar contra Israel. Só que eles observam algo diferente dos outros dias. Por quê? Porque quando Deus estava na peleja com Israel, junto com a arca, o povo de Deus vencia qualquer inimigo que se colocava diante do povo de Deus. Só que naquele momento os filisteus começam a observar que estava acontecendo algo diferente. Ao invés deles perder, deles recuarem, eles estavam avançando. Eles pensaram, tem algo diferente acontecendo nesta batalha. Talvez um soldado cutucava o outro dizendo, tem algo diferente. Eles trouxeram a arca, mas Deus não está com eles. É hora de avançarmos e vamos tomar a arca da aliança. A Bíblia diz que o pior aconteceu. Ófine e Finéias é morto no campo de batalha. Ao invés dos filisteus recuarem, agora eles se encontram vencendo aquela peleja contra o povo de Deus. E algo de pior acontece. Aquela nação inimiga agora toma a arca da aliança e leva para dentro da sua cidade. Os irmãos conhecem bem a história. Deixa eu adiantar para podermos entender. A Bíblia diz que Deus, agora a arca da aliança está na cidade dos filisteus. A Bíblia diz que mesmo o povo de Israel levando a arca de uma forma incorreta para aquela peleja, Deus não escarnece, Deus não mente, Deus age da maneira correta. E ele sabia que a arca da aliança era santa e estava agora em mãos inimigas, mas mesmo assim Deus começa a ferir os filisteus de uma tão grande, forte mão pesada, que eles agora se arrependem. Primeiro, eles pegam a arca da aliança de Deus, que é uma arca santa, um instrumento santo, um utensílio santo, e coloca na casa de Dagon, o rei, o Deus a qual os filisteus adoravam. A Bíblia diz que quando acordaram pela manhã, Dagon estava assim prostrado perante a arca, e pensaram, algum terremoto aconteceu, vamos erguer Dagon de novo. A Bíblia diz que na mesma noite o anjo do Senhor desce, derruba aquela estátua, quebra a sua cabeça, e eles agora começam a se atemorizar e pensando, a mão de Deus está sobre nós. A Bíblia diz que Deus fere a saúde
dos filisteus, e de alguma forma agora eles querem se livrar da arca da aliança. Por quê? Porque eles tocaram naquilo que era santo perante o Senhor. E eu entendo, meu irmão, com toda clareza, quando tocamos naquilo que é santo de uma forma incorreta, Deus começa a pesar a mão, e Deus começou a pesar a mão sobre os filisteus, e a primeira atitude que eles tiveram, irmã Lourdes, é: vamos tirar a arca da aliança, porque ela está nos causando dano. A primeira foi: eles agora caminham com a arca da aliança fora da cidade, e a Bíblia diz que a arca foi sendo carregada por bois, os bois guiando ela sem a presença de ninguém, e a arca parou naquela cidade. A Bíblia diz que passando muitos dias, passando muitos anos, 20 e tantos anos, Elias estava morto, e agora Samuel, ele exerce o ofício de profeta de Israel, ou mais, o profeta Samuel também, ele exerce agora o ofício de sacerdote de Israel. É ele quem dá a direção espiritual para o povo, e o Samuel, ele entendia que aquele processo de 20 e poucos anos era a mão de Deus querendo trabalhar no meio de Israel, e passaram 20 e alguns anos, a arca ficou na cidade de Queriate. A Bíblia diz que naquele momento o povo de Israel estava afligido, porque eles perderam uma guerra contra os filisteus, e mais, perderam a arca. Então se atemorizou entre Israel um medo. Israel agora estava oprimido, Israel agora estava lamentavelmente triste todos os dias. Eu comecei a estudar esse texto e comecei a imaginar 20 e poucos anos, quase 30 anos, Israel em angústia, Israel em sofrimento, Israel em tristeza, Israel em sofrimento, sendo oprimida pelo inimigo, sendo afligida pelo inimigo. Mas meu irmão, minha irmã, eu tenho uma mensagem do céu para trazer para a sua vida. Chegou a hora que Deus coloca um ponto final na história de tristeza de Israel. Eu não sei para quem é esta palavra, mas eu libero em nome de Jesus. Deus nesta noite coloca um ponto final de escassez em sua vida. Deus nesta noite coloca um ponto final de tristeza, de angústia, de sofrimento e a tua vida, e Ele agora cria uma nova trajetória para a sua vida, porque Deus conhece o tempo de aflição que é necessário passar. E o profeta Samuel agora observa que ele tem que marcar o encontro com o povo. E a primeira atitude que o profeta teve, ele reúne o povo, ele reúne a casa do Senhor. Por quê? Porque Israel ficava chorando pelos cantos. Perdemos batalha, o inimigo está se levantando contra nós, estamos afligidos diante de Deus. E Samuel via toda essa situação. Chega um momento, no versículo 3, que então o profeta Samuel chama todo Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirar dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, Ele vos livrará da mão do teu inimigo. Porque o profeta Samuel conhecia qual era a fraqueza do povo. Qual pastor? Eles tinham medo do inimigo. Eles sabiam que o inimigo tinha vencido uma peleja contra eles, e eles não tinham mais autoridade como Israel de Deus, para levantar a cabeça e seguir diante das batalhas. E o profeta Samuel, que entende agora que aquilo era um processo que Deus havia permitido, a primeira coisa que o profeta fala com o povo é: reúne, e se vocês converteres a Deus de todo o vosso coração, e servir somente a Ele, Ele vos livrará do inimigo. Porque mesmo um povo em sofrimento, o povo estava servindo a dois senhores, o povo estava com o coração dividido diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Cristo que morreu no Calvário, Ele morreu por nossa vida por completo, não morreu por metade. O Cristo que se entregou no Calvário, Ele nem morreu por A, nem por B, nem por C, Ele morreu por amor ao mundo inteiro.
E agora a nação de Israel está dividida diante do Senhor, está com o coração dividido, só que Cristo não nos aceita por metade, Cristo nos quer por completo. Cristo quer que nosso coração esteja por completo em sua presença. Deus não aceita dividir você com o inimigo. Deus não nos aceita dividir com outras coisas. Ele nos quer por completo. E agora Samuel coloca um ponto final. Quer parar com o sofrimento que vocês vêm passando há anos? Serve ao Senhor com todo o coração. Aqui está um ponto-chave da nossa vida. Será que nós estamos com os corações por completo diante de Cristo? Essa mensagem, a minha intenção não é que você rode, que você pule, mas que você reflita nesse culto de Santa Ceia. Será que a nossa vida temos entregado a Cristo por completo ou por metade? Será que dedicamos Cristo? Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Só que aprendemos essa noite que mesmo Israel sendo escolhida por Deus, Deus não aceitava dividir Israel com ninguém. Eu tenho uma mensagem do céu para dizer para a tua vida: Cristo não aceita dividir você com ninguém. Ele te quer por completo, Ele te quer por inteiro, Ele te quer por inteiro, a sua família, a sua casa e a sua vida. Olha o nível espiritual de Israel. Está servindo a Baal, está servindo a Astarote. O nível espiritual de Israel está baixo, porque chega ao ponto de servir a Baal, a servir a Astarote, a Deus da fertilidade, que fazia a terra produzir. Não. Eles estão no nível baixo espiritual. Só que chega um momento que Deus fala assim: ponto, daqui você vai ter que mudar. Aqui você vai ter que mudar a sua vida, se entregar por completo. E o interessante nesta mensagem é que Samuel, ele coloca um ponto de virada sobre Israel. Ele fala tudo aquilo que se converter de todo o vosso coração, abandonar os ídolos, os deuses estranhos, os deuses pagãos, vocês se converterem com alma e corpo e espírito, vão subir a Mispa. Entende que o profeta agora coloca uma cidade de ponto inicial. Mispa era a cidade aonde Israel tinha que se reunir para poder se separar ao Senhor, para poder se dedicar ao Senhor. E eu entendo que Mispa era o ponto de partida da virada de chave de Deus na vida de Israel. Mispa significa torre de vigia, lugar de observação. E a Bíblia diz que agora Deus pega o povo e coloca na cidade de Mispa, uma cidade observada, uma cidade que todo mundo tinha os olhos sobre ela. E agora Deus pega Israel, que estava em um momento difícil, e coloca em Mispa, porque Deus tinha um encontro com Israel em Mispa. E a primeira atitude do povo em Mispa era: e congregaram em Mispa, e tiraram a água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Entende que o tirar a água, que o jogar a água perante o Senhor, cada Israel ia com seu baldinho na fonte, enchia o balde. Em Mispa tinha um altar, tinha um lugar de adoração. Eles pegavam o seu cântaro com água, chegava diante do Senhor, sobre o altar do Senhor, e derramava as águas sobre o altar. E isso tinha um simbólico muito forte espiritual, porque derramar a água sobre o altar, sobre o Senhor, é se entregar por completo. Derramar a água sobre o altar do Senhor é se entregar por completo, de corpo, alma e espírito. Quando Israel começa a jorrar a água deles perante o Senhor, ele está dizendo: Pai, até aqui nós conseguimos caminhar,
Depois daqui é com o Senhor. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas estamos aqui perante o seu altar com o coração derramado. A única coisa que Deus requeria de Israel é que eles derramassem o coração diante do altar. E Deus estava ali para ouvir a voz daquela oração. E Samuel fala: quando vocês derramarem as águas perante o altar, eu orarei ao Senhor por vós, e Ele ouvirá o vosso clamor. Deus marcou o encontro com algumas pessoas aqui em Mispa. Deus marcou o encontro com você em Mispa. Mispa é um lugar de apresentação, um lugar de retorno. Tem dias que é necessário irmos para Mispa. Tem dias que as coisas apertam de tão grande e forte que esquecemos de Deus. Aí Deus fala: chegou a hora de subir para Mispa. Chegou a hora de se derramar de novo perante o altar, porque nós estamos acomodados em nossa casa. E quando Deus nos convoca para subir a Mispa, para entrar em um sinal de agradecimento, em sinal de derramar nossa vida, nós o negamos. E enquanto eu preparava esta mensagem ali na minha casa, o Espírito do Senhor bradava no meu coração: tem muita gente que precisa voltar para Mispa, o lugar de encontro com Deus. Tem muita gente que abandonou o ponto de partida onde Deus tinha uma aliança com ele. Eu não sei para quem essa mensagem, para quem o Senhor dirige essa mensagem, mas o Espírito Santo está dizendo: chegou o tempo de voltar para Mispa. Chegou o tempo de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Deus não nos aceita por metade, Ele quer por completo a nossa vida. E eu entendo que, enquanto a nação de Israel está em Mispa, se preparando espiritualmente, o inimigo descobre. Os filisteus descobrem, irmão, que agora Israel está se convertendo verdadeiramente ao Senhor na cidade. E a primeira atitude do inimigo é: vou subir, vou guerrear, vou matar, porque eles estão vulneráveis. Errou foi o inferno achar que no pior momento da tua vida tu estava vulnerável. Errou foi Satanás em achar que o pior momento da tua história tu ficou vulnerável. Tu estava vulnerável, mas o Espírito do Senhor estava com mão forte, guardando a sua vida, guardando a sua casa. O inferno não queria que Israel voltasse para Deus. A primeira atitude é: vamos impedir. Porque se Israel voltar para Deus, ele se torna uma potência. O inimigo sabe que se você orar, se você jejuar, se você ler a palavra, você fica poderoso, e ele não tem poder sobre a tua vida. O inimigo de nossas almas não quer que oremos, não quer que busquemos, não quer que lemos, não quer que meditemos. Mas o Senhor, é Ele que coloca a mão forte sobre nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda em Mispa. Aí o inferno olhou e disse: ela está em Mispa, está vulnerável. Ele está lá no lugar de observação, está vulnerável. Enganou infernos que achou que nós estávamos vulneráveis. Estou em Mispa, mas a mão que me guarda é a mão do meu Deus, maior que está conosco do que o que está com o inimigo. Maior é o Deus que derramou o sangue precioso no Calvário, que está conosco, do que o inimigo que se levanta contra nós. Israel está voltando espiritualmente, mas quando soube, Renata, que o inimigo vinha se levantar contra eles, eles ficaram com medo. É normal ter medo. É normal sentir medo. Só não podemos deixar o medo nos conduzir, nos tomar por completo. Israel sente medo. Israel pede uma coisa ao profeta: ó Samuel, sabemos que o inimigo está se levantando contra nós. Ora por nós. Ora por nós. Elebanaia soube que ela manda plauacer. Tem dia que a nossa alma está tão cansada que não temos força nem por orar por nós mesmos. Chegamos para alguém e fala assim: ora por mim.
Elebanai, choquelemanda plaua Sérbia. Israel chegou em um nível de cansaço espiritual, mesmo jejuando, mesmo orando, mesmo jogando a água sobre o altar, eles estavam cansados. Mas eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito de Deus que te conhece, Ele está descendo com graça, Ele está descendo com renovo, Ele está descendo com a presença dEle para te sustentar e para dizer que em Mispa você não morre, em Mispa você fica vivo. E Deus se levantou para ajudar Israel. E Deus ouviu o clamor de Israel. Por quê, pastor? Porque no versículo 12 do capítulo 7, Samuel levanta a voz para dizer: e pôs entre Mispa e Sem uma pedra, e chamou aquela pedra Ebenezer, que traduzido é: até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra era um ponto de partida, de virada de chave na sua vida. Samuel coloca esta pedra dizendo: olha, até aqui tinha sofrimento, até aqui tinha tristeza, tinha angústia, estava sendo oprimido, mas daqui para diante quem governa é Jesus Cristo de Nazaré. Quem manda é Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que passou, importa que é daqui para frente. Quem está mandando é Jesus, quem governa é Jesus. E o interessante é que o versículo 12, o profeta Samuel diz: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, que traduzido é: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para finalizar esta mensagem para a tua vida. Me permita apresentar um texto cristológico para a nossa vida nesta noite. Ante Mispa, Israel estava afundado no pecado. Ante Mispa, estávamos afundados no pecado. Ante Mispa, estávamos afundados no lamaçal, na tristeza, na angústia. E eu aprendo que entre Mispa e Sem, o profeta Samuel toma uma atitude que muda a história de Israel. Qual atitude, pastor? O profeta Samuel, entre Mispa e Sem, pega um cordeiro imaculado que ainda mamava e sacrifica perante o Senhor. Dali em diante mudou a história. Por quê? Porque o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado. O que acontece agora? Depois de Sem, o pecado não reina. Depois de Sem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que mudou a história de Israel é: entre Mispa e Sem, o profeta sacrificou o cordeiro. O que muda a nossa vida não é o homem, não é o ferro, não é o bronze, é Jesus Cristo de Nazaré. O profeta poderia sacrificar tanta outra coisa, mas ele preferiu o cordeiro. O sangue do cordeiro está na sua vida. O sangue de Jesus está sobre nós. Outrora éramos conhecidos por tantos nomes, mas hoje o único nome que reina na minha vida e na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, que está sentado no alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, enche a terra. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Elebanai, choquelemanda, plaua Sérgia. Elemandará, mandaraia súpia. Elemanda, caia, mandaraia sé. Deus te convida a subir para Mispa. Deus te convida a se apresentar em Mispa. Ele está dizendo para a tua vida que até hoje você sofreu, que até hoje você estava oprimida, mas hoje o sangue do cordeiro está te cobrindo nesta noite. E a partir de hoje tu não vai ser conhecido mais como fulano, como ciclano, mas tu vai ser conhecido como noiva do cordeiro. Porque o profeta Samuel, entre aquelas duas cidades, sacrificou um cordeiro. E aonde está este cordeiro? Está no céu. E aonde está o sangue dele? Está sobre você, está sobre mim. Através do sangue do Senhor Jesus, nós éramos filhos
programado para destruição, mas através de Cristo fomos escolhidos como filhos adotivos, não porque merecemos, mas por causa da graça que nos alcançou e nos sustenta e nos guarda. Fecha teus olhos comigo nesta noite. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Jesus, estamos em tua casa nesta noite, Pai, para te servir, Senhor, para te adorar. Pai, eu não sei como entrou os corações essa noite, mas tu conhece, Pai. A minha oração é, Senhor, que mesmo, Senhor, que nós entremos em Mispa, que o Senhor possa nos guardar, Pai. Que mesmo que o inimigo se levante contra a vida de cada um aqui nesta noite, que o Senhor com a sua mão forte possa guardar. E que o Senhor permaneça com teu sangue precioso sobre cada um, Jesus. Pai, eu não sei, não conheço muitas pessoas, mas tu conheces o íntimo e escondido, Senhor. É por isso que eu te peço, permaneça com teu sangue sobre nós, que possamos voltar e retornarmos para o Senhor, Pai, apresentar o nosso cântaro com água diante da sua presença. É que eu te peço nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos continuem em pé rapidamente, irmãos. Estaremos lendo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, né? De costume estamos lendo 1 Coríntios 11, capítulo de número 11, versículo de número 23 em diante. Eu estarei lendo aqui rapidamente, os irmãos acompanhem aí se quiser. E logo após estaremos lavando as mãos e ministrando a ceia aos irmãos. Diz assim, a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então, nós temos por costume todos os meses, uma vez por mês, nós nos reunir e estar participando da ceia do Senhor. Então, esse versículo que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse versículo nos chama muita atenção, onde nos leva a meditar como nós estamos agindo, como nós estamos sendo diante do Senhor, diante da sociedade, como pessoas lá fora. Então, a gente tem a oportunidade, nesse momento, de olhar para dentro de nós, de nos examinarmos, né? E eu gostaria que dentro dessa igreja, que se eu falei, se eu fiz algo contra algum irmão, que os irmãos me perdoem, tá, irmãos? É o momento da gente reconhecer que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas desde já eu gostaria de pedir perdão aos irmãos se eu falhei, se eu errei contra os irmãos e também contra o meu Deus, tá bem, irmãos? Se os irmãos tiverem também, quiser pedir o perdão a algum irmão, reconhecer o que falhou contra alguém, vá até ela, reconheça a sua falha, peça perdão, isso é louvável diante do Senhor. Estaremos lavando as mãos e ministrando a ceia aos irmãos, amém? O período de louvor vai estar adorando ao Senhor enquanto isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós. Para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado
alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, louvado seja o Senhor que nos concede mais esta oportunidade, que Deus te dê força para sustentar mais um mês em nome de Jesus Cristo, que não falte a presença de Cristo sobre nós, nem o teu sangue precioso em nome de Jesus. Meus irmãos, só passando alguns anúncios para estarmos orando esta oração final em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui junto com o Círculo de Oração às 19 horas em oração em nome de Jesus. Terça-feira temos nosso culto de ensino em nome de Jesus. Na quinta-feira será nosso último elo da nossa campanha. Venha para cá, vai ser uma bênção em nome de Jesus, como tem sido uma bênção o decorrer dessa campanha. Temos sentido Deus falar de várias formas conosco e temos sentido as mãos do Senhor poderosas sobre nós. Estará conosco o pastor Gabriel. Eu tenho certeza que ele também tem uma palavra de Deus ao nosso coração, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Convidar aqui nosso obreiro John para estar fazendo essa oração final. E nesta oração quero que os irmãos também continuem orando pela vida do Mateus. Ele operou, irmãos, e infelizmente também Deus está no controle de tudo. Teve que operar, amputar a perna, mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Também continue orando pela vida do sobrinho nossa irmã Lourdes, ou também o seu neto, não é isso, irmã Lourdes? Deus abençoe, em nome de Jesus. E o... como é que é o nome? Lucival, é isso, Alcides? Lucival também, que a igreja esteja orando por eles em nome de Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos falar com o papai e agradecer em nome de Jesus. Soberano Deus eterno, Pai amado, Senhor. Aqui estamos, Pai, mais uma vez, graças ao Senhor. Somos gratos por este momento ao qual o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado, Pai amado, por mais uma honra, Senhor Deus, Pai, por mais uma liberdade de adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Somos gratos pela Tua presença, Papai, que encheu cada um de nós, encheu como vasos, Papai. Muito obrigado, Pai amado, pela vida de cada um que aqui se entrou nesta noite, Senhor Deus, Pai amado, e aqui esteve conosco, Senhor Deus, Pai amado. Que a Tua presença possa nos envolver, Senhor Deus, Pai amado, que possamos voltar para os nossos lares, cheio da Tua presença, Senhor Deus, Pai amado, e com a Tua palavra alicerçada em nossos corações, Senhor Deus, Pai amado. Muito obrigado, Papai amado, e agradecemos a Ti, Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, esteja conosco. Amém, Senhor. Meus irmãos, estenda as mãos assim para o céu, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que o amor ágape de Deus, a graça e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos que amam e aguardam a preciosa vinda do Filho amado Jesus Cristo, possam dizer comigo: